Guilherme, eu começo com você porque sustentabilidade foi um tema que por muito tempo as empresas viram como custo. Quando é que a gestão mudou e elas perceberam que isso é estratégia econômica, além de uma imagem de credibilidade diante do consumidor? Não, perfeito, Patrícia. Bom, esse é um movimento do setor privado que já acontece de fato há algum tempo, né? E quando que ele começa a ser realmente relevante? Quando as empresas percebem que o consumidor está buscando práticas sustentáveis, que ele está valorizando produtos que têm esse compromisso com longo prazo, com o planeta, com as relações de trabalho. E ele também fica fundamental do ponto de vista das empresas quando os investidores também colocam compromissos de investimento sustentável. Então, o próprio Pacto Global tem uma iniciativa que chama PRI, que é Principles Responsible Investment, onde as empresas colocam seus padrões e os investidores, então, eles vão buscar aquelas empresas que são aderentes a esses princípios de investimento responsável. Então, acho que esses são os dois grandes movimentos. O padrão de consumo, né, consumidores mais bem informados e buscando essa agenda, e os investidores entendendo que isso, de fato, é uma alavanca de valor, é uma alavanca de gerar melhor resultado para as empresas. Christopher, a adesão é voluntária, né, nesse movimento aí do Pacto Global. Por que a Scania resolveu entrar e o que ela vê de gestão e lucro mesmo também nessa gestão que preserva o meio ambiente, além da questão econômica? Sim, Patrícia, nós aderimos em 2019, mas a nossa jornada já tem 10 anos, desde o momento que aderimos ao Acordo Climático de Paris, né? E naquela ocasião, uma empresa de 130 anos, de origem escandinava, referência em sustentabilidade, no uso racional de recursos naturais. Entendemos que éramos parte do problema em termos de emissões de CO2 e que teríamos que ser parte da solução. Então, o advento de unirmos forças no Brasil com mais 2.300 empresas nos permite uma troca de melhores práticas, de ações, de iniciativas, de ideias, de insights, e buscando que nós tenhamos a possibilidade de criar um novo ecossistema de transportes, com novas soluções, com novas infraestruturas, desta vez descarbonizadas. Além da consciência, né, dessa questão ambiental, do Acordo de Paris, de reduzir emissões, vocês estão no pacto, estão também no acordo, vocês viram uma mudança do consumidor que pede por isso? É uma demanda do próprio mercado que faz a gestão da Scania mudar o foco e alternativas? Entendemos que sim. Essas 2.300 empresas têm sua cadeia de valor, quase todas são consignatárias do Science Based Targets, e todos têm o mesmo ponto de interrogação, que é o escopo 3, né? O que fazer para mitigar a sua pegada de carbono, uma vez que o produto sai do seu portão de fábrica, por exemplo. Então, em conjunto, nós entendemos que eles demandam uma solução de transporte descarbonizado. E aí nós entendemos que a oportunidade de crescimento e renovação de frotas obrigatoriamente passa por soluções descarbonizadas. Guilherme, os combustíveis fósseis e o transporte é visto como um vilão aí dessa questão da mudança climática, do aquecimento do planeta, e a gente tem discutido muito diminuir essas emissões. Como vocês têm incentivado o transporte a fazer essa transição energética necessária? Perfeito, Patrícia. Como você mencionou e o Christian falou, o movimento das empresas é um movimento voluntário. Então, são os detentores de carga identificando que precisam reduzir a sua pegada de carbono no escopo 3 e demandando caminhões da Scania, que são caminhões a biometano, que são a biodiesel, assim por diante. Então, o que a gente lidera muito é esse movimento voluntário das empresas. Só que esse movimento voluntário, ele acaba repercutindo também na necessidade de políticas públicas, né? Então, no limite, quer dizer, obviamente, quando você olha o escopo de emissões do Brasil, você tem, obviamente, os dois maiores, uso de terra e agricultura, mas na sequência você tem o terceiro, que é justamente transporte, né? Então, 11% das nossas emissões são transporte. E uma vez que a gente conseguir resolver a questão da emissão, principalmente do desmatamento ilegal, a gente conseguir realmente ter o selo de que a gente tem uma agricultura de baixo carbono, o grande desafio
próximo grande desafio em termos de redução do footprint do NDC brasileira passa a ser exatamente a questão de transporte. Então, acho que nesse sentido que a gente trabalha com as empresas buscando esses movimentos voluntários, mas de alguma forma tentando influenciar também em boas políticas públicas. Políticas que façam com que os combustíveis, os biocombustíveis passam a ser uma rota tecnológica viável para o Brasil, que a infraestrutura esteja presente, que o financiamento possa ser feito dentro de um regulamento claro, de uma taxonomia sustentável. Então, eu acho que o trabalho do Pacto, junto com empresas, com Scania, é avançar este movimento voluntário, mas, ao mesmo tempo, buscar boas políticas públicas que permitam que o setor se descarbonize, dentro de regras muito claras e de um investimento seguro para que a gente possa fazer, como o Christoph falou, a renovação das frotas. Frota de transporte público, frota de transporte de carga e assim por diante. Além de políticas públicas, Christoph, como é que você vê os incentivos do próprio empresário? Porque não adianta a gente mudar a cadeia, investir em tecnologia ali no transporte se ele não tiver a matéria-prima, né? Que é o biocombustível, o uso da bateria, fontes para recarregar aí, o uso dos elétricos, por exemplo. Os empresários, eles esperam que o governo venha com essa estrutura, incentive novas cadeias, né? Da produção sustentável nesse sentido de combustíveis, né? Ou o próprio empresariado já tem se unido nesse caminho para gerar emprego também de outras formas e fazer essa cadeia realmente muito promissora do início até o fim? Pergunta excelente. Como eu disse, nós estamos desenhando um novo ecossistema que desafia aquele vigente já há 12 décadas, né? E com base energética fóssil. Então, para construir um novo ecossistema, seja eletrificado ou com biocombustíveis, tem que haver a infraestrutura disponibilizada. Então, estaríamos falando de incentivos, sim, eles já estão regulamentados, alguns, no Brasil especificamente pela legislação recém-aprovada, que é o combustível do futuro, que traz alguns incentivos para aqueles que produzem o biometano, por exemplo, né? E os incentivos não são subsídios, são tax breaks, taxonomics, como você estava mencionando, Guilherme. Corredores específicos onde você tem a garantia de abastecimento desse combustível alternativo e renovável. Mudança na regulamentação e na legislação dos veículos em si. Por exemplo, os veículos movidos a gás precisam e já têm aprovados uma tolerância de um peso maior no eixo dianteiro para poder fazer frente aos tanques de gás que... Enfim, a regulamentação estava toda desenhada para os combustíveis fósseis, então o papel do governo é muito importante. Subsídios a gente sabe que não vai ter, porque não existe recurso disponível, mas incentivos para fazer, vamos dizer, esse novo ecossistema se sustentar passo a passo e dar confiança ao empresariado para fazer um investimento, isso já está ocorrendo. Incentivo fiscal no sentido, por exemplo, de também chegar mais barato no mercado? Porque hoje, essa semana, saiu uma pesquisa que mostra entre 10 empresas, 4 querem trocar a frota por frota elétrica ou movida a biocombustível, mas acredita que o preço também continua muito alto quando chega no mercado. E aí é que o governo precisa atuar? Sim, naturalmente, sustentabilidade também se reflete na sustentabilidade econômica e financeira. Entendemos que as soluções que oferecemos hoje já estão par e passo. A eletrificação já ainda é aquela história do ovo da galinha, né? Precisaríamos ter industrialmente uma escala maior, volumes maiores, porque o preço de aquisição hoje ainda é bastante elevado, embora o custo operacional seja bem menor. Então, ao longo da vida útil de um produto descarbonizado, você acaba tendo retorno. Enfim, acho que os incentivos, a visibilidade de quem não busca preço, mas busca valor ao longo do ciclo de vida útil do produto, aí já existe uma boa competitividade. Agora, se você me permitir, a gente tem que seguir um pouco a vocação de cada país. Não é a tecnologia, não existe uma flecha de prata numa tecnologia que será vencedora. Então, o Brasil, com sua pujança no agronegócio, como maior produtor de proteína animal e vegetal, também é o maior produtor de resíduos orgânicos,
que é a matéria-prima para a produção, por exemplo, do biometano. Ou, na produção agrícola, a produção do biodiesel. Então, isso tem, vamos dizer, um vento de cauda bastante interessante, com bastante adesão ao movimento econômico e social do país. Então, a gente acredita muito, vamos oferecer todas as tecnologias, mas somos pioneiros e estamos ampliando a gama de oferta de veículos com biocombustíveis. Como unir melhor essa cadeia, né? Isso que ele disse. A gente tem muitos resíduos e às vezes trabalha com o rejeito, né? Não como matéria-prima. E essa cadeia ainda às vezes nem sabe como pode contribuir, se interligar ali para fazer com que o Brasil, em todos os passos e etapas, consiga transformar melhor o biocombustível, o biometano e por aí mais. Não, perfeito, Patrícia. E essa é exatamente a vocação do Pacto, né, do Pacto Global. A gente trabalha justamente esse engajamento intersetorial, multissetorial, em objetivos muito claros. Objetivos de meio ambiente, de trabalho, de antigovernança e direitos humanos. E especificamente nessa questão, então, de descarbonização do transporte, esse é um bom exemplo que o Pacto tem. A gente tem uma iniciativa dentro da nossa plataforma de meio ambiente que chama Hub de Biocombustíveis e Eletrificação, onde a gente une justamente os vários atores da cadeia. Os fabricantes, como a Scania, que lidera inclusive o Hub, detentores de carga, como as empresas, como o pessoal do agronegócio, o pessoal da manufatura, os movimentadores de carga, as empresas de logística e até setores como varejo e etc. e tal. Então é um grupo hoje que são cerca de 80 empresas, né, que fazem ao longo do ano várias discussões, por exemplo, sobre quais são as rotas possíveis. Então, pode ser hidrogênio, pode ser eletrificação, pode ser biodiesel, pode ser biocombustível. Então, é uma discussão intersetorial, onde a gente, inclusive, tenta, como eu falei antes, influenciar, trazer o agente público para ele também entender, trazer o agente financeiro para ele ver o potencial de negócio a partir da renovação da frota. E é uma iniciativa em que a gente faz justamente isso, reforça a capacidade de unir pessoas que têm interesses comuns, mas que estão muitas vezes dispersos, né? E sem essa visão de como é que as coisas podem se encaixar. Então esse é um bom exemplo, né? A gente chama isso do Hub de Biocombustíveis e Eletrificação. E como eu falei, é uma iniciativa bastante bem sucedida, liderada pela Scania, aqui até pelo Christopher, e que a gente busca exatamente isso, como você falou, esse alinhamento de interesses em prol de uma causa única, que é demonstrar a capacidade que o país tem de oferecer boas rotas já com uma infraestrutura disponível, como por exemplo a parte de biocombustíveis.